O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, dessa vez para falar sobre a 12ª rodada do Campeonato Alemão, uma rodada que já colocou 3 times se desgarrando um pouco na ponta da tabela. O Bayern de Munique, é claro, está entre eles, mas o líder continua sendo o Bayer Leverkusen e o RB Leipzig continua lá, na cola deles. O Leverkusen lidera com 28 pontos, Bayern de Munique e Leipzig tem 27 e a distância deles para o Borussia Dortmund, que é o quarto colocado, já está em 5 pontos. Edin Terzic teve a sua estreia nesse meio de semana e terá trabalho se quiser competir pelo título da Bundesliga nessa temporada. Bom, e como de costume, eu tenho 2 companheiros de Chucrute FC para me ajudar a analisar e trazer o que de melhor aconteceu nessa rodada. Primeiramente, 2 boas-vindas ao meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem com você, xará? Tudo bem sim, xará. É bom estar de volta aqui no Chucrute, né? A gente vai falar um pouquinho dessa rodada aí da Bundesliga, né? Que fica um pouco assodada nesse meio de semana. É muito complicado a gente... tem muita outra avaliação que a gente vai tomar aqui, mas vamos lá, eu estou um pouco empolgado para falar hoje, até porque o Borussia venceu, dá uma esperança um pouco para nós aqui que recentemente o coração estava meio apertado com toda a situação que está acontecendo. Quem também me acompanha nessa edição do podcast é Jonathan Gonçalves. Tudo bem com você, Jonathan? Seja muito bem-vindo. Olá, Guilherme. Olá aos Guilhermes, né? E aos ouvintes do Chucrute FC. Mais uma rodada da Bundesliga, uma rodada muito boa, né? Uma rodada que o Edin Terzic conseguiu aí uma vitória, né? na sua estreia pelo Borussia Dortmund. O Schalke 04, né? Segue lá vivendo maus bocados, perdeu para o Freiburg, mas no clássico do Rio-Reno, o Bayern Leverkusen aí goleando o Colônia, ficando na frente da tabela. O Leverkusen nessa temporada, né? Chamando atenção lá em cima. E é isso, né? Mais uma rodada aí, como o Guilherme Monteiro disse, uma rodada de meio de semana. É mais difícil da gente analisar, né? Tendo em vista também que hoje os jogos são transmitidos via streamer, né? E volta e meia a gente não consegue acompanhar muitos highlights lá na OneFootball, porque demora um pouco a... Por exemplo, estamos gravando na terça-feira, né? Na quarta-feira, no dia 16. Isso, no dia 16. No dia que ocorreu o jogo do Bayern de Munique e tudo mais, e não conseguia, por exemplo, ver os highlights de algumas partidas, porque não estão disponíveis ainda lá na plataforma, isso é deles mesmo, é normal, mas aquilo que a gente conseguiu acompanhar, aquilo que a gente já conhece do futebol, está aqui dentro da cabeça e a gente está aí para mais um episódio do Chucrute. Sim. Normalmente a gente já faz o episódio do Chucrute logo depois do encerramento da rodada, que acontece aos domingos, só que os domingos você normalmente tem só 2 jogos, a maior parte da rodada a gente já acompanhou no sábado. Hoje acabaram de acontecer 5 partidas da Bundesliga, então ainda teve bastante coisa rolando nessa quarta-feira, inclusive os jogos dos líderes, do Leipzig, do Bayern de Munique e do Bayer Leverkusen. Bom, antes de começar o nosso debate, eu agradeço a todos que acompanham o Chucrute FC e aos nossos parceiros do Fußball BR e do Alemanha FC. Bom, para começar essa edição, vamos com estreias. Edin Terzic teve o seu primeiro jogo à frente do Borussia Dortmund e o adolescente, o jovem Youssoufa Moukoko, de apenas 16 anos, teve a sua primeira chance como titular. E Jonathan, o Borussia Dortmund venceu, ainda não convenceu, não foi uma grande atuação na vitória por 2-1 diante do Werder Bremen, mas pelo menos Edin Terzic já consegue 3 pontos, não se distancia ainda mais dos líderes dos 3 times que estão lá na frente.
e agora tem um tempo para trabalhar mais a sua equipe, colocar a equipe do jeito que ele quer. Sim, todos viram uma melhora no Dortmund. Acho que o Dortmund não foi tão bem assim na partida, mas com certeza já jogou um pouco melhor se levarmos em consideração as atuações recentes, né? Pouco tempo para o Edin Terzic trabalhar também desde a demissão do Lucien Favre, mas eu gostei da postura mais agressiva. Eu sempre critiquei muito aqui no Chucrute FC que o Dortmund demora muito com a bola no pé lá atrás, trocando passes. Nesse jogo eu senti um pouco mais de velocidade, que os passes do Manuel Akanji e do próprio Hummels estavam saindo com mais velocidade ali para os laterais, para o Guerreiro, para o Morey, até mesmo para os dois volantes da frente ali, que é o Witzel e foi o Bellingham. Gostei muito da postura, não, como eu disse, não foi das melhores, não foi um super jogo do Borussia Dortmund, mas conseguimos ver aí uma melhora significativa. Uma temporada muito abaixo do Jadon Sancho, né, que foi um dos grandes jogadores do Dortmund na temporada passada, o jovem inglês, super habilidoso, pode desequilibrar uma partida, mas ainda não, nessa temporada não mostrou aquele potencial que a gente viu na última temporada, e nesse jogo foi por essa linha. E como você falou, né, o Guilherme, o Moukoko que está sendo utilizado como atacante titular, né, foi a primeira partida dele como titular nesse jogo contra o Werder Bremen, e assim, ele está sendo usado bastante, até mesmo porque o Erling Haaland está lesionado, né? Porque quando foi aquele jogo pós-Colônia, que o Dortmund perdeu por 2-1, o Zorc deu uma declaração dizendo que eles iriam pisar no freio e em relação à subida do Moukoko pro profissional, né? Que ele seria mais um jogador para entrar em alguns momentos mais fáceis, em jogos mais garantidos, porque o próprio Moukoko foi acionado em momentos aí que o Dortmund estava perdendo, como foi nesse jogo contra o Colônia. Mas logo a seguir dessa declaração do Zorc, veio a lesão do Erling Haaland, e hoje em dia a gente vê o Moukoko com seus 16 anos, né, sendo utilizado como titular. Ele que sinceramente não fez uma partida boa, né, teve momentos ali, ele toma as decisões muito erradas ainda, muito precipitadas, mas é um jogador que a gente consegue ver o talento dele pela forma como ele se movimenta, quando ele pega na bola, pela forma como ele conduz a bola. Sem dúvidas um garoto com muito potencial, mas que infelizmente ou felizmente, né, felizmente eu digo para ele em si, que está sendo utilizado com essa idade, está tendo minutos, mas está sendo utilizado agora de forma precoce. Eu vejo dessa forma porque o Dortmund botar um garoto de 16 anos para ser o atacante ali num jogo contra o Werder Bremen fora de casa, para ele decidir, o atacante geralmente é quem decide, né, quem faz o gol. Então eu acho que realmente, como o Zorc falou, precisa se pensar em pisar no freio, principalmente quando o Erling Haaland voltar ativa. Mas no mais é isso. Eu acho que a atuação do Dortmund com o Terzic teve uma melhora, ainda não foi lá grandes coisas, mas é um time que eu acredito que com o passar das semanas aí dos treinos com o treinador interino vai melhorar bastante. Pois é, o Borussia Dortmund meio que precisou rever os seus planos em relação ao Moukoko, porque a expectativa era colocar ele aos poucos em campo, à medida que o Erling Haaland ficasse como titular, né, saindo ali pelo segundo tempo para dar minutos ao Moukoko de jogo em jogo. Só que com a contusão do Haaland, essa entrada do Moukoko no time titular acabou sendo bem apressada. Imagino que vai continuar sendo assim nos próximos jogos, enquanto o atacante norueguês não retornar aos gramados. Agora, Xará, eu também tenho lido bastante, né, que a tendência é que o Edin Terzic tenha uma postura mais... O Borussia Dortmund do Edin Terzic, na verdade, ele tem uma postura mais agressiva na marcação, pressionando mais a saída de bola do adversário, algo que, convenhamos, é algo que está mais alinhado ao que os melhores times da Europa fazem atualmente, e que não era tão a marca do Borussia Dortmund do Lucien Favre. Você também acha que o Edin Terzic vai por esse caminho? De impressão inicial que a gente teve, a análise do Jonathan tá perfeita, não tem tirar nem pôr. É mais nesse caminho, sim. Ele vai tentar inicialmente, eu acho que muito mais atitude do que o comportamento em si no início. Eu acho que para a gente ter uma afirmação de conceito dele mesmo, vai demorar cerca de
7, 10, 16 jogos para a gente confirmar alguma coisa assim de mudança brusca, sabe? Né? Porque ainda a gente está, isso aí falando por baixo. Nesse início vai ser ainda muita coisa muito de fato, muita coisa mesmo do fato. Tanto que você vê que a formação em si não muda tanto. O que? Talvez acho que a principal foi a questão da volta da linha de 4. E também a formação na defesa, obviamente, que com linha de 4 ele optou em alguns momentos defendendo 4-3-3 no início das etapas e depois ele já retorna para o 4-4-2. E o grande segredo nesse início também que eu vejo é a questão dos nossos atletas, né? Porque se eles não estiverem concentrados, se eles não estiverem ligados, isso aí vai comprometer, mas não tem sistema que resista a isso. E durante o jogo ficou comprovado isso, porque o Werder Bremen, a gente estava controlando o jogo até o Werder Bremen empatar. Uma desatenção ali da nossa segunda linha, o Akanji vai interceptar uma bola ali meio um pouco fora da zona dele, a bola sobra de bandeja para o jogador do Bremen, a jogada é construída e sai o gol do Morvald. Então é isso aí, você tem que estar ligado o tempo todo. E é por isso também que o Borussia Dortmund sofre tantos gols, né, nessa temporada também, né? A gente está vendo um crescimento exponencial de gols nesse recorte final, desse campeonato, mas o Borussia estava já algumas rodadas anteriores que não vinha sofrendo, merecendo sofrer alguns que sofreu nesse período. Então é um acerto de contas aí, também no sentido de gols sofridos. E no caso do Moukoko, voltando a falar um pouco sobre o jovem atacante do Borussia Dortmund, foi realmente apagada a atuação dele. O Toprak fez um bom trabalho. Diante do atacante do Borussia Dortmund. As bolas que chegavam para o Moukoko ali na grande área ou perto dela, todas foram bem combatidas pelo Toprak, mas algo que é natural mesmo para um jovem de 16 anos. Agora, falando em atleta jovem que está ganhando espaço em razão de uma contusão dentro do elenco, no Bayern de Munique a gente tem uma figura que representa muito bem isso, que é o Jamal Musiala, que por conta também da contusão do Joshua Kimmich, também vem ganhando seus minutos. Hoje, contra o time do Wolfsburg, nem foi titular, mas entrou ao longo do segundo tempo, e ele sim, Xará, ele vem tendo boas atuações, algumas boas atuações, vem conseguindo se destacar dentro dessa equipe do Hansi Flick ali no meio campo, características que me parecem ser um pouco diferentes das características do Kimmich. De qualquer forma, ele vem fazendo um bom trabalho para garantir seus minutos nesse começo de temporada. O Musiala é um jogador ainda que a gente está tentando descobrir como ele no profissional, já porque na base, no Bayern 2, lá no time do Rennes, ele era um cara que jogava mais aberto, jogando mais pelo lado, vindo para dentro, então era um pouco diferente do que ele tem desempenhado no profissional. Até por isso também, essa adaptação à nova posição, por assim dizer, ele tem oscilado bastante. A gente já sabe que tem uma oscilação natural da idade, a gente acabou de falar do Moukoko, isso também serve para o Musiala, então ele está tendo que ainda que se adaptar melhor, tanto à nova função, quanto a questão da idade dele mesmo, de conseguir ter uma regularidade maior. Eu vejo que, nesse atual momento, ele é a peça fundamental para o Bayern tentar destruir alguma defesa, romper algum bloqueio defensivo muito forte. Ele hoje entrou no jogo e tal pelo segundo tempo, até mesmo pelo ritmo que o Bayern impôs no jogo, foi um pouco mais devagar, ele não recebeu assim, tantas bolas, assim, tantas chances assim, de tocar, de receber. Então, a gente vai acompanhando a evolução e o processo dele, pouco a pouco, não querendo limar ele logo agora, para também não destruir o talento que ele tem, se sentir falta de confiança, acontecer igual, por exemplo, acontece no Vasco com o Thales Magno. O cara foi tomando porrada psicológica o tempo todo e aí agora a gente não vê mais futebol nele. Acho que é um jogador comum, mas que na verdade não é. É apenas uma má fase. Pois é, temos que ter paciência com o Moukoko, com o Musiala. E falando especificamente sobre o Bayern de Munique que entrou em campo nessa quarta-feira, Jonathan, a equipe também teve muitas dificuldades para vencer o Wolfsburg por 2-1. Foram necessários 2 gols de Robert Lewandowski, sempre ele, artilheiro do campeonato novamente, já com 15 gols em 12 rodadas.
para derrubar a equipe do Wolfsburg. Caiu um invicto no campeonato. Wolfsburg e Bayer Leverkusen eram os únicos times que ainda não haviam perdido nesse campeonato. Agora, essa honra cabe apenas à equipe do Bayer Leverkusen. Sim, Guilherme. E o Bayern de Munique entrou com uma postura diferente, né? Um esquema diferente, um 4-1-4-1. Você pode ver que teve lá Gnabry, Sané e Coman no campo ao mesmo tempo, né? O Coman, que para mim, como até falei no Twitter, o Guilherme Monteiro também enganjou lá comigo, o Coman para mim é um dos melhores, se não o melhor jogador do Bayern de Munique na temporada. No gol de empate do Bayern, ele cruza lá na cabeça do Lewandowski muito bem. E de fato, na partida foi o melhor jogador do Bayern, exceto, claro, talvez o Robert Lewandowski por ter feito os 2 gols. Mas o Coman, para mim, tem participado muito mais do jogo do Bayern, tem sido o principal winger, o principal ponta do Bayern, o principal jogador. Mas o Wolfsburg, depois que abriu o placar, e abriu o placar cedo com o Maximilian Philipp, aderiu uma postura que não me agradou. Foi um Wolfsburg que parece que depois de abrir 1-0... estava sendo muito corajoso nesse início de jogo, pelo menos eu vi dessa forma, mas depois que fez 1-0 começou a ficar lá atrás, começou a querer se abdicar de atacar e só defender contra um Bayern de Munique, e acabou por acontecer aquilo que a gente já conhece, né? Quando você não tem a coragem necessária para enfrentar o Bayern de Munique, mais cedo ou mais tarde o clube bávaro vai lá e vira a partida e ganha a partida. E para mim foi mais ou menos nesse script, sabe? O Wolfsburg começou bem nos primeiros 10, 15, 20 minutos, mas depois o Bayern começou a dominar o jogo, por mais que não criasse tantas chances assim de gol, por mais que não fosse tanto à frente, mas tinha o domínio da bola, parecia de fato controlar mais o jogo, e foi isso que aconteceu, né? No segundo tempo, o Robert Lewandowski chegando à marca de 251 gols, né? Chegou à marca de 250 e logo a seguir fez mais um gol, 251 gols na Bundesliga. Ele que marcou cerca de 76 gols pelo Borussia Dortmund naquela época que ele ainda defendia o time aurinegro. Pois é, a segunda temporada consecutiva que o Robert Lewandowski marca gols sem parar no início da temporada e ameaça o recorde de Gerd Müller, o recorde de gols em uma única temporada. Agora, você falou dessa escalação um pouco diferente, digamos assim, do Hansi Flick, colocando 3 pontas, digamos assim, em campo. Claro, nem todos atuaram como pontas de fato, mas você tinha lá Coman, Gnabry e Sané como no time titular, os 3 ao mesmo tempo. E lá na defesa também a gente teve uma escalação um pouco inusitada, né? Com uma linha de 4, mas o Niklas Süle de lateral direito. Aí você tinha também o Hernandes na lateral esquerda e Boateng e Alaba fazendo o miolo da defesa como uma dupla de zagueiros. Hansi Flick já vem tentando algumas coisas diferentes já há algum tempo, né? Eu lembro que contra o Atlético de Madrid ele tentou um esquema ali que era meio que com 3 zagueiros também. Agora ele colocou o Niklas Süle na lateral direita, colocou Coman, Gnabry e Sané como titulares ao mesmo tempo. A gente fala que o Bayern de Munique não começou tão bem a temporada, mas o Flick parece que vem buscando algumas soluções para isso, algumas alternativas. E aí vai cair por terra, por exemplo, o argumento que o Gerd Wenzel dá na transmissão que o Hansi Flick não tem variabilidade, né? Curioso isso. Mas enfim, essa tentativa agora de trazer o Süle até também pela questão física também do Pavard, essa maratona de jogos que o Bayern tem tido durante a temporada é uma coisa que, obviamente, se você não tiver elenco, você não suporta. Eu acho que é uma tentativa ali dentro das possibilidades boa, né? Porque o Zardo jogou já, não foi tão bem, não agradou tanto. A gente viu como foi no Der Klasse, que ele tomou um banho ali do Guerreiro e do Royce. Então foi bem complicado ali para ele manter aquela condição. Então é isso, vai buscar mesmo, tem que tentar criar alguma alternativa para fazer com que esse sistema não seja tão vulnerável. A gente tem visto que o Bayern tem constantemente sofrido com a questão da defesa ali, da proteção da área e tal, e até mesmo da sustentação da linha defensiva, da última linha defensiva. E é nisso aí que os adversários estão tentando se fazer. Hoje, por exemplo,
O Wolfsburg tentava o tempo todo bola longa nas costas do Zula, tendo que a gente fala de aquele movimento de romper a última linha. Quem gosta de analisar bastante jogo é analista de desempenho, gosta de usar essa terminologia de romper a última linha, o jogador que vem por trás do jogador e ataca o espaço. A mesma coisa com o Brecalo, o Philip, o Babu pelo lado direito. Então é esse tipo de movimento aí que os ataques adversários têm buscado fazer machucar o Bayern. E tem surtido efeito. Nesse jogo, um pouco menos, quando o Wolfsburg teve a necessidade de mudar um pouco isso, não foi capaz, foi uma atuação bem fraca depois no segundo tempo. Mas é isso aí, eu acho que a alternativa aí tem que buscar, não tem outro modo. Você não tem jogador que vai te dar essa capacidade, até mesmo do Pavard em algum sentido defensivo, e ofensivamente você também não vai ter o apoio que, por mais que seja um pouco menor do que do David, até mesmo pela característica, você não vai encontrar. Então é difícil, não tem muito para onde fugir. Talvez no mercado também você não vai ter grande opção. Se você quiser levar o Marcinho, eu agradeço, inclusive. Tá? E sem contrato, dia 31 de dezembro aí, para botar na conta aí, dinheiro, tranquilo. Mas enfim, é isso. E o grande problema talvez seja a parte da frente. Eu até imaginava que ele ia vir com o Roca hoje no jogo. Me surpreendeu ele vir de Tolisso. O Roca é um jogador que não é igual ao Kimmich, né? Porque é muito difícil ser igual ao Kimmich, mas pelo menos característica mais próxima, e isso poderia ter sido até mais útil no primeiro tempo, também para tirar essa inércia que o Bayern tem com a bola ultimamente, né? Sem o Kimmich, o Bayern perdeu muito. E você fica naquela inércia dependente de um Coman, de um Zané no início do jogo, para fazer algo diferente, e nem sempre ele vai te dar. A impressão que dá é que aqui, Guilherme. Diga. E eu critiquei o Wolfsburg por se abdicar e atacar e tudo mais, mas em alguns lances esporádicos na partida, como foi no finalzinho, que o Bartosz Bielek ficou frente a frente com o Manuel Neuer, e o Manuel Neuer fez uma belíssima defesa, embora eu acho que o polonês do Wolfsburg poderia ter caprichado um pouco mais, e quem sabe ali aos 85 já o Wolfsburg não empatasse o jogo em 2-2 na Allianz Arena. Mas falando um pouco aí do Bayern também, eu acho que o Niklas Süle, por mais que tenha jogado como lateral direito, fez uma partida muito boa, até me surpreendeu. Ele que não é um jogador rápido, e é como se fosse uma geladeirona, né? Mas não necessariamente assim. Mas eu gostei da performance dele ali pelo lado direito do campo, principalmente defensivamente. Como o Guilherme Monteiro falou, o Benjamin Pavard talvez pudesse jogar naquela função ali, como a gente já sabe, né, um zagueiro lateral, mas o professor Hans Flick decidiu entrar dessa forma. Quem sabe também ele não está fazendo uns testes. Eu acho que o grande ponto negativo desse jogo, que inclusive foi substituído, foi o Corentin Tolisso, que também foi muito abaixo, e o Leroy Sané. E falando um pouco dessa ausência do Kimmich, né, os prejuízos que ela traz ao Bayern de Munique, a impressão que me dá às vezes é que o jogo do Bayern fica muito mais caótico, muito mais de correria sem o Kimmich do que era com ele. A impressão que dá é que o Bayern de Munique tem mais dificuldades de fazer a bola circular no campo de ataque e empurrar o adversário para trás, trocar passes no campo de ataque com mais paciência. Hoje, no jogo contra os Wolfsburg, acho que ficou bem evidente. O Bayern de Munique era um time de colocar muita velocidade ali pelos lados do campo, até porque você tinha lá Gnabry, Coman, Sané à disposição no time titular. Então foi um time de muita velocidade, mas que nem sempre tem aquela paciência na troca de passes que o Kimmich costuma dar à equipe. E como vocês mencionaram, o Bayern de Munique novamente sendo salvo por Manuel Neuer, dessa vez, mas para o final do jogo, o goleiro do Bayern de Munique precisou fazer 2 defesas importantíssimas para preservar a vitória bávara e manter o Bayern de Munique ali colado no Bayer Leverkusen. Agora, falando desses outros 2 times que acompanham o Bayern de Munique ali na parte de cima da tabela, temos o Bayer Leverkusen, que hoje atropelou o Colônia por 4-0, um clássico regional entre Bayer Leverkusen e Colônia. O time do Peter Bosz não tomou conhecimento da equipe comandada pelo Markus Gisdol, enquanto a equipe do Leipzig teve mais dificuldades nessa rodada,
mas venceu o Hoffenheim por 1-0, gol de Poulsen. Xará, tem algum desses dois times que te surpreende mais, que você vê com mais potencial do que a outra? Porque tanto Leipzig quanto Leverkusen fizeram uma boa fase de grupos na competição continental, o Bayer Leverkusen como líder do seu grupo, o Leipzig como segundo colocado, mas enfrentando um grupo dificílimo, conseguiu passar por Manchester United e conseguiu uma vitória também contra o PSG. E essas duas equipes aparecem também no topo da Bundesliga, sendo que o Leverkusen ainda está invicto. Algum desses times te chama mais atenção, Xará? Eu acho que com certeza é o Leverkusen, né? Porque eu acho que todo mundo esperava uma queda natural sem o Havertz e sem o Folland, mas isso não tem se concretizado. E o jogo do Leverkusen, a gente nota cada vez mais que não é tão necessário assim, não só eles, mas também outros atores que a gente conhecia bem. O Demirbay, o Arangues, que a gente já tanto elogiou aqui nos podcasts. Eu acho que o crescimento do Baumgartlinger nessa temporada é um crescimento que quase ninguém percebe. Verdade. Eu acho que é um cara impressionante para fazer com que a dinâmica desse meio campo tão controlador e que é tão capaz de acionar o seu trio de frente, a Miri, que está numa temporada espetacular também, demorou um pouco a se adaptar ao modelo de jogo do Peter Bosz, mas agora está voando baixo. O Wirtz, que também já mostrou para nós que ele é um cara muito versátil, ele pode jogar tanto aberto, tanto centralizado. Dessa vez está jogando ali um pouco à frente do Baumgartlinger, eles jogam que algumas pessoas gostam de falar de alturas diferentes dentro do campo, no sentido de alguém estar mais próximo à saída de bola e o outro mais quase junto ali ao meio central e se somando ao ponta do lado. Então esse é o Wirtz dentro desse modelo de jogo, um cara que fica sempre entre linhas. E claro, acho que a única incerteza, claro, o Amiri e o Bailey, que a gente já tocou já nos outros podcasts. Mas eu acho que o único ponto de desacerto, entre aspas, desse time aí é quem é o atacante. Porque o Alário, ele começou bem a temporada e do nada a bola dele parou de entrar, a bola parou de chegar às vezes, né? Porque você também tem tanto talento individual que às vezes os caras chamam a responsabilidade. Quando a bola tá entrando, amigo, eu vou passar a bola pra esse cara, vou fazer o meu. Aí foi nessa, tá? Também tá nesse ritmo. E o Schick, que para mim não me surpreende. Eu acho que o Julian Nagelsmann na última temporada meio que deu uma supervalorizada nesse jogador. Eu sempre achei ele meio mediano, assim, meio durão, meio perna grossa, canela, assim, meio caneludo. Mas que o Nagelsmann ali, com aqueles golzinhos de cabeça que ele sempre mandava ali pro Schick, pode ser que enganou muita gente aí. Eu ainda preciso ver mais dele dentro dessa estrutura nova do Leverkusen. É um jogador que também pode estar sofrendo com a adaptação ao novo treinador, à nova metodologia de trabalho, mas que no geral aí, esse time do Leverkusen é a principal surpresa para mim. É bem bom ponto esse que você trouxe, Xará, sobre o Baumgartlinger. Eu mesmo ainda não tinha parado para pensar, porque há uma temporada atrás, alguns meses, a gente via a saída do Arangues ali como aquele cara na frente da defesa como algo terrível para a equipe do Peter Bosz, porque o Arangues tem uma qualidade no passe altíssima. E nessa temporada, o Baumgartlinger tem jogado com bastante frequência ali com esse primeiro homem de meio campo e não tem comprometido, tem feito atuações bem seguras. Agora, e para você, Jonathan? Entre Leverkusen e Leipzig, alguém te surpreende mais pelo desempenho que vem mostrando até aqui na temporada? Foi como eu falei no início do cast, o Leverkusen eu acho que surpreende não só a mim, não só ao Guilherme Monteiro, mas como a todo mundo. É um time que eu vejo sim melhorar desde que o Peter Bosz chegou, mas eu não esperava ver na 12ª rodada o Leverkusen como o líder isolado, né? Eu acho que os pontos que o Guilherme Monteiro falou, os jogadores são necessários, né? O Leverkusen tem um elenco muito bom, embora eu não ache um elenco vasto, não ache um elenco grande para uma temporada longa, que inclusive eles estão na disputa da Liga Europa. O Alário aí, o Guilherme falou que a bola parou de entrar, mas ele teve uma pequena lesão aí também, né? Aí umas 2-3 rodadas atrás aí. Se eu não me engano, a lesão dele foi até na seleção da Argentina, mas mesmo assim na última rodada ele também já tinha guardado o golzinho dele.
É um time muito bom de se ver. Tem o Moussa Diaby também, que hoje no clássico contra o Colônia foi o melhor em campo, deu uma assistência, fez um gol, um jogador que pela ponta ali ele é muito arisco, é muito rápido, embora na finalização eu acho que seja o pior defeito dele seja a finalização, né? Eu acho que ele deixa a desejar nesse quesito, mas também vale ver ali o setor defensivo do Leverkusen, né, que consegue ser mais sólido, o Jonathan Tah, o Dragovic, os próprios laterais, né, quando jogam, geralmente jogam ali os irmãos Bender também, né, um dos Benders pela lateral, ou às vezes os dois, um em cada, mas o Mitchell Weiser também, que é um jogador que sabe chegar muito bem à frente, isso desde a época de Hertha Berlim, desde a época no começo lá no Bayern de Munique. Então, sem dúvidas, Guilherme, o time do Peter Bosz é o time que surpreende, mas o Leipzig eu considero um time muito mais consolidado no esquema de jogo, por mais que o Nagelsmann varie bastante lá e faça diversas alternações e tudo mais, eu acho que o Leipzig é um time muito mais forte, que se fosse no confronto entre as duas equipes eu daria meu voto pro Leipzig, sabe? Eu acredito que é um time que tem mais jogadores melhores tecnicamente, que tem um trabalho que está no segundo ano de Nagelsmann, mas me parece de fato mais consolidado e já mostrou isso não só no futebol alemão, como vem mostrando aí no cenário internacional, no cenário europeu, né, na Champions League, já há 2 temporadas que brigando com grandes tubarões, né, da Europa e não se apequenando, e muito pelo contrário, jogando de igual para igual, muitas vezes vencendo. Então, assim, surpreender, quem me surpreende mais é o Leverkusen. Mas se for para dar um voto, que daqui a 5, 6 rodadas quem vai estar na frente, eu chuto o Leipzig. De qualquer forma, 2 trabalhos Posso muito bons. Prazeres? Fique à vontade. Eu acho que é bom a torcida do Leverkusen e do Leipzig ficar feliz por enquanto, porque daqui a pouco o Superbaia tá de volta. A gente conhece esses caras vão... Espero o Kim chegar aí pra ver se eu não ajeito a cozinha, ajeita essa cozinha aí, o negócio vai ficar feio. É melhor a gente aproveitar o momento, se iludir por enquanto, daqui a pouco a gente retorna à realidade e todo mundo fica triste. O Bayern na Bundesliga... Olha, mas Diga, Jonathan. Pode falar, Guilherme. Pode falar. O Bayern de Munique na Bundesliga sempre deixa aquela pulga atrás da orelha. Sempre a gente pensa que em algum momento o Bayern de Munique vai deslanchar e o rumo ao título. Por enquanto, pelo menos 1/3 do campeonato já, mais de 1/3 até, temos 12 rodadas. Leipzig e Leverkusen parecem ser os concorrentes mais próximos da equipe do Hansi Flick. E olha, já nesse final de semana tem Bayern de Munique contra Bayer Leverkusen, promete ser um jogaço. O Bayern de Munique já derrubou um invicto nessa quarta-feira. Será que pela segunda rodada consecutiva vai derrubar um invicto? Um time que ainda não tem derrotas nessa Bundesliga? Vejamos. Agora, falando em empates, tem um time que está muito, muito fora da curva nesse campeonato alemão. Aqui no Brasil a gente tem a figura do Oeste, né, que na Série B é o rei dos empates. Lá na Alemanha, nessa temporada, a gente tem o Eintracht Frankfurt, que em 12 rodadas já empatou incríveis 8 vezes. 8 empates do Eintracht Frankfurt em 12 rodadas. E nessa 12ª rodada, no jogo que abriu, inclusive, essa rodada, parecia que essa cena ia ser encerrada. Parecia que o Eintracht Frankfurt ia conseguir uma vitória. Estava vencendo o Borussia Mönchengladbach por 3-1, mas aí no final do jogo tudo foi por água abaixo. Expulsão do Abraham ali já aos 35 do segundo tempo, e depois Lars Stindl marcou 2 gols para empatar o jogo. O Stindl já tinha marcado o primeiro gol da partida, hat-trick para o jogador do Borussia Mönchengladbach. E Jonathan, o que acontece com o Eintracht Frankfurt nessa temporada, que parece não conseguir vencer nem perder os jogos? É uma sequência enorme de empates. Não uma sequência enorme de empates, porque tinha perdido na rodada passada, mas 8 empates em 12 rodadas é um número muito grande. Sim, Guilherme. É muito estranho, né? Um time muito irregular, só vive empatando. Essa partida estava na mão do Frankfurt, que foi para o intervalo com 3-1, né, no placar. Eu acho que depois de abrir 3-1, de certa forma, o time do Adi Hütter, assim a exemplo do Wolfsburg, que abriu apenas 1-0 contra o Bayern e se abdicou de atacar, eu acho que o Frankfurt fez isso
mas a partir do segundo tempo, quando começou o segundo tempo com 3-1 no placar, eu acho que as equipes acabam se acomodando muito com o resultado positivo parcial no placar e acabam por deixar se levar e sofrem os gols. O Borussia Mönchengladbach, por outro lado, cresceu no jogo, uma partida muito boa do Stindl, ele jogou com muita raça até o fim e conseguiu fazer os 2 gols lá. Eu acho que a expulsão também do Abraham foi um dos grandes problemas para a equipe do Adi Hütter, porque ele é expulso ali aos 80 minutos, 81 minutos, e os gols saem lá no finzinho, né? O Frankfurt que até conseguia se segurar até o momento em que o argentino foi expulso. O Kevin Trapp ainda quase pega, né, o pênalti batido, o segundo gol do Borussia Mönchengladbach. Eu acho que até, sinceramente, foi uma falha dele, porque se ele vai com a mão firme naquele pênalti ali, ele defende. E, assim, logo a seguir, o gol de empate. Eu acredito que assim, o treinador Adi Hütter vai precisar analisar muito esses jogos aí e mudar essa postura, talvez até mesmo com variações táticas, para ver como esse time se comporta. Eu acho que a defesa tem mostrado muito. O ataque não é o problema, porque o André Silva, por exemplo, nesse jogo, marcou 2 gols, deu uma assistência, estava jogando bastante. O próprio Bas Dost também, quando é uma torre, quando é um centroavante, então lá também faz os golzinhos dele quando a bola chega. O Barkok fez uma partida muito boa também. O Kamada, que nessa partida entrou no finzinho, mas geralmente é titular do Frankfurt, é um jogador que ajuda muito ali no setor ofensivo. Então acho que o problema do Frankfurt não é tão ofensivo, mas sim na questão defensiva. E o Frankfurt, que foi um dos grandes times da Europa na temporada passada, no âmbito defensivo. Acho que na temporada passada ou retrasada, eu posso estar fazendo confusão, mas eu lembro que era um dos grandes times com o sistema que joga hoje em dia, que é o Hinteregger ali na zaga, o próprio Hasebe, o japonês. Eu lembro que era uma das defesas mais fortes da Bundesliga, e hoje em dia não. Hoje em dia a gente está vendo aí eles sofrendo gols, às vezes até mesmo por falhas individuais, por falta de maturidade, por falta, às vezes, de... às vezes eu não sei nem dizer, sabe, Guilherme? Porque é estranho. É um time que tem uma defesa, se você olhar no papel, se você olhar pelo trabalho que o treinador já vem fazendo ao longo desse tempo, forte, mas que na hora do vamos ver ali, na hora do jogo, não tá dando muito certo e acaba por ser muito vazada. O Eintracht Frankfurt até aqui já sofreu 22 gols nessa Bundesliga. Não é um bom número, a equipe não à toa está ali na 10ª posição. Agora, eu acho que o Adi Hütter poderia, às vezes, também variar um pouco os jogadores que ele usa para colocar um pouco mais de poder de fogo no ataque também, para trazer um pouco mais criatividade para o meio-campo do Eintracht Frankfurt, que eu acho que é uma das deficiências dessa equipe. A gente vê muitas vezes o Zanker, o Rode, o Sou ali no meio-campo e nenhum dos 3 tem uma capacidade criativa muito grande. Acho que o Adi Hütter poderia ser um pouco mais ousado nas escalações dele, dando mais oportunidades, por exemplo, para o Barkok, que teve uma grande atuação contra o Gladbach, até para o Amin Younes, que não foi tão bem, mas que também é um jogador de potencial. Acho que eles poderiam participar mais da equipe ao lado do Kamada, do André Silva e do Bas Dost. Tem talento ali nesse ataque do Eintracht Frankfurt e eu acho que o Adi Hütter poderia dar mais oportunidades para esses jogadores. E, Xará, qual que é a sua visão sobre essa equipe do Adi Hütter, sobre esse Eintracht Frankfurt que, por conta desse número enorme de empates, não consegue andar na tabela? Eu vou ser talvez um pouco mais fire nesse momento, porque eu não consigo mais ver no Adi Hütter uma capacidade de extrair mais daquilo que ele tem. Eu até conversei isso no grupo de segunda-feira, no grupo lá dos nossos fãs lá do Futsal Brasil, que me incomoda às vezes ver o Frankfurt jogar e você ter sempre as mesmas alternativas, como você citou aí, Xará. Porque você às vezes tira o Dani da Costa e você coloca o Dorme. Às vezes você tira o Dica, você coloca o Tsuba para fazer uma ala. Então não tem muita variabilidade, falta também você conseguir tirar mais. É o que eu estou falando aqui. Acho que não tem mais condição dele tirar algo mais desse time dentro daquilo que ele pensa de ideia de jogo.
Porque quando não vai na força, na bola longa, na bola parada, o Frankfurt não cria. O Frankfurt não tem outra alternativa. Ou tenta atrair o adversário para o campo dele, tentar ter espaço para atacar, porque se você for colocar ali na mesa para tentar circular a bola com paciência e criar o espaço no adversário através disso, até porque o elenco não tem muito desse perfil, você não consegue, você não gera jogo. Então é um momento muito complicado que o trabalho do Adi Hütter passa, e mais complicado ainda para a diretoria tomar uma decisão, porque no início da temporada o contrato foi renovado, se não me engano, até 2023 ou 2022. Então, querendo ou não, você ainda tem um fundo, uma possível demissão aí grande, de 2 temporadas. Mas, na minha humilde visão, ao final dessa temporada, você já pode, opa, senta aqui, vamos tomar um café, sentar isso aqui, porque não está dando mais. O trabalho não anda. Eu já começaria a imaginar um rompimento já desse trabalho aí, que acho que não deve mais ir para frente. Eu acho que essa linha do meio do Frankfurt, a linha ali que, por exemplo, nessa partida contra o Mönchengladbach foi o Erik Durm, aí no outro lado, pela esquerda, o Philipp Kostic. Eu acho que, assim, por exemplo, no lugar do Erik Durm, você poderia acionar um Steven Zuber, que é um jogador que sabe fazer a ala, como o Guilherme Monteiro falou, geralmente. Ele aposta até mesmo no Zuber fazer a ala lá atrás mesmo, para sair lá de trás. Mas nesse caso, o Durm era um cara mais avançado, poderia aí dar o Zuber ser uma peça que poderia ser mais ofensiva, né? Trazer um poderio ofensivo maior para essa equipe do Frankfurt. E o Kamada também, sinceramente, não acho que é jogador para banco nessa altura. Talvez o treinador tenha deixado ele no banco e acionou lá no finzinho da partida para poder poupá-lo, né? Porque ele vem jogando aí pelo Frankfurt, sendo um dos grandes nomes ali, com criatividade no meio há muito tempo já. O próprio Barkok, que nessa partida contra o Gladbach jogou ali no trio de ataque, né, um pouco mais centralizado, ele já teve boas atuações nessa Bundesliga jogando ali pela ala direita. Poderia ser algo que o Adi Hütter poderia testar mais vezes, em vez de colocar o Erik Durm, que não é um cara de tantas qualidades ofensivas assim. E, de fato, o Eintracht Frankfurt é um time que você não vai ver com muita frequência circulando a bola no ataque, trocando passes, tentando abrir a defesa adversária dessa forma. É um time muito mais de roubar a bola e sair em velocidade. E quando a equipe não consegue ter uma marcação forte para forçar erros do adversário, para se permitir ter contra-ataques, o jogo ofensivo fica realmente mais complicado. Fica limitado a essas transições mesmo, a esses contra-ataques e a eventuais bolas paradas. Outro ponto aqui, cara, que eu acho que é bom a gente destacar, que foi até, se não me engano, foi o João que trouxe, foi a defesa. Eu acho que a defesa do Frankfurt hoje, ela é muito condicionada e preparada para o ataque, porque você nunca tem uma primeira pressão assim muito forte, porque geralmente você defende com 2 na frente, 4 ou 3 no meio, 4 ou 3 no meio, e 5 ou 4 na última linha. Só que essa primeira linha nunca combate. Então fica tudo resguardado na última, lá no final, que tem a linha dos 5 ou a linha de 4. Obviamente, é uma estratégia pensada para você poupar fisicamente seu jogador e ter velocidade no contra-ataque. Mas ao mesmo tempo também você está jogando muito no risco. Você está jogando muito ali no limite. Eu acho que isso também poderia ser mesmo compensado. A gente sabe que o Eintracht Frankfurt, até mesmo pela essa ideia mais física de jogo, desgasta bastante. Mas eu acho que talvez também uma contribuição um pouco maior, você exigir talvez às vezes que a primeira pressão aconteça com um pouco mais de veemência. O próprio André Silva pode combater um pouco mais, mesmo que seja, mas é mesmo para fazer com que o time não sofra tanta exposição, porque toda vez que a bola chega no lado, ali você vai ter geralmente o combate do ponta que está recompondo e do ala. Só que às vezes esse ala é um zagueiro improvisado, ou às vezes esse ala não tem um perfil tão defensivo, então tudo recai em cima do Hinteregger, do Abraham e de Azeb, ou o jogador que está jogando ali no jogo naquele momento, ou no Zanker, por exemplo. Então é isso. Também esses erros de conjuntura defensiva que tem que ser repensado, pode ser uma mudança para o futuro aí que o Adi Hütter deveria fazer. Não é de hoje, há algum tempo. Isso que você está falando aí, eu acho que evidencia bastante o que eu falei, no sentido do ataque do Frankfurt
está bem. Eu acho que o ataque do Frankfurt está ok, mas a defesa não. Eu percebi, acho que é no segundo gol do Frankfurt, que quem rouba a bola lá em cima, eles marcando lá em cima, é o Abraham. Ele rouba a bola, toca para o André Silva, que o André Silva rola para o Barcock, e o Barcock faz um belíssimo gol. E eu fiquei pensando justamente nisso, né? Porque se é um time que, como você falou, Guilherme Monteiro, das questões dos passes que quebram lá a última linha, né? Que eu esqueci agora exatamente como costumam falar. Mas, enfim, se você pega um time que explora muito isso, você sofre muito, né? No caso do Frankfurt, eu acho que eles são muito condicionados de fato mesmo, os três defensores, o próprio Hinteregger ali, o Abraham e o Hasebe, a ajudarem a função de irem para frente mesmo, de marcarem um pouco também ali a bloco médio, acho que no meio campo, certo? E sofrem muito com as bolas que passam ali atrás também, quando um time desce com muita velocidade num contra-ataque. É esse mesmo termo, tá certo aí, Jonathan. Eu vou te ajudar aí. Acho que os melhores momentos do Frankfurt mesmo, sob o comando do Adi Hütter, são esses em que o time consegue ter uma intensidade grande na marcação, como bem lembrou o Jonathan nesse gol em que o Abraham recupera a bola lá na frente, e aí com pouquíssimos toques na bola, o time já está lá dentro do gol, conseguindo marcar forte para forçar erros do adversário e conseguir contra-ataques para si. É assim que o Eintracht Frankfurt tem os seus melhores momentos com o Adi Hütter. E falando brevemente sobre o Borussia Mönchengladbach, deixando muitos pontos também pelo caminho na Bundesliga. Teve uma classificação espetacular na Champions League para as oitavas de final, mas já está com 6 empates em 12 rodadas da Bundesliga, falando em empates, e está deixando bastante ponto pelo caminho a equipe do Marco Rose. Sorte dele e do Gladbach como um todo, que a diferença para o quarto colocado, que é o Borussia Dortmund, não é grande, é de 4 pontos, então ainda tem muito campeonato ainda para recuperar e tem muitas possibilidades ainda o Gladbach de se recuperar nessa tabela. Agora passando para os demais jogos da rodada, tivemos também, ainda na terça-feira, o jogo entre Hertha Berlim e Mainz, que terminou em 0-0. Um jogo que não teve grandes emoções, e é impressionante como o Hertha Berlim não pontua bem jogando dentro de casa, jogando na capital da Alemanha. Se você pegar a classificação da Bundesliga, considerando só os jogos em casa, o Hertha Berlim é o 14º. Considerando só os jogos fora de casa, o Hertha Berlim é o 7º, uma diferença absurda. Também tivemos, na terça-feira, o duelo entre as duas surpresas do campeonato, o Stuttgart e Union Berlim. O Union Berlim parecia que sairia com a vitória, abriu 2-0, começou muito bem a partida, mas aí o Stuttgart já no finalzinho do jogo, ali nos últimos 6 minutos, conseguiu o empate graças a 2 gols de Sasa Kaladzic. Também tivemos aí já nessa quarta-feira o duelo entre Schalke e Freiburg, e o Schalke mais uma vez não conseguiu sair com a vitória. A sequência de jogos sem vencer da equipe de Gelsenkirchen é ampliada para 28 jogos. O Freiburg venceu por 2-0 graças a 2 gols de Roland Salai. Também tivemos nessa quarta-feira, fechando a rodada, o duelo entre Arminia Bielefeld e Augsburg. O Augsburg venceu com um gol no final da partida, deixando o Arminia Bielefeld lá embaixo na tabela, deixando o Arminia Bielefeld na zona de playoffs. Se o campeonato acabasse hoje, o Bielefeld jogaria contra o terceiro colocado da segunda divisão para definir quem jogaria na primeira divisão, na Bundesliga, na próxima temporada. Xará, Jonathan, algum destaque desses duelos? Eu vou destacar aí a coragem assim do Stuttgart. Apesar que eu também acho que o Union Berlin, depois de fazer 2-0 e fez 2-0 já aos 70, com o Ovonoí, né, fazendo aquele gol de cabeça, ele que a gente criticou aqui, né, Guilherme Monteiro, o Guilherme Pereira, no último cast, que ele perdia bastante gols, finalmente ele guardou um lá, e assim, acho que a partir daquele momento ali, o Union Berlin decidiu em botar o 2-0 debaixo do braço e viu o Stuttgart crescer.
O Stuttgart que não em nenhum momento deixou de lutar nessa partida, e merecidamente o Kaladzic fez 2 gols, né? O segundo gol, um golaço, que até o VAR teve que ser acionado, porque pensaram que foi no braço do jogador, mas ele dominou no peito e a bola, ao cair, ele já chutou e fez um golaço. E as 2 surpresas do campeonato, né? Empataram em 2-2 aí, eu acho que ficou de bom tamanho para todo mundo. Agora, Xará, me responda. Você acha que tá mais difícil atualmente torcer pro Botafogo ou pro Schalke? Cara, é um fardo duplo, cara. Eu não sou Schalke não, mas eu conheço inclusive uma pessoa que tem essa capacidade, Caramba, cara. torce pros dois? Cara, eu conheço Nossa. um cara famoso até da Botafogo Twitter, mas caraca, cara, o Felipe Perrota, que é o nome desse sujeito, só atravessa. Mas enfim. É porque, tipo, o Schalke, razoavelmente ele consegue desenvolver alguma coisa. Acho que o Schalke nunca viveu um momento assim de jogo tão bom desde que o David Wagner chegou. O David Wagner não teve 1% até agora dessas intenções de jogo que o Schalke tem hoje com o Manuel Baum. Mas o problema todo, cara, é uma má sorte, assim, às vezes, que o Vitor gostou de definir na semana passada, no domingo, perdão. O pão com a manteiga tá caindo pro lado errado, do lado errado, debaixo do tapete. Então tá toda hora, o Schalke tá pressionando, tá tentando, tá finalizando, tá criando, mas o gol não sai. E aí o adversário na eficiência vai lá e faz um gol. E é isso aí que tem acontecido aí com o Schalke durante esse período aí recente, desde que o Manuel Baum chegou no Schalke. E eu acho que é importante também a gente destacar o Freiburg. O Jonathan tem um jogador que ele gosta bastante, eu também, que é o Vincenzo Grifo. Para mim, o melhor italiano que joga fora da Itália, em questão de futebol, ajudando bastante nessa temporada. O Freiburg, assim como na temporada passada, no finalzinho, foi muito importante. Dessa vez, assistência, gol do Zalai. O Zalai, que é um jogador ainda muito inconstante nesse Freiburg, hoje conseguiu provar que ele é sim ainda útil, apesar de às vezes dar uns moles grandes, perdendo gols fáceis. Lembra até um pouco o Avoni. Poderia-se dizer que ele e o Avoni conseguiram uma certa redenção nessa rodada. E é isso. Torcendo que o Freiburg também continue evoluindo aí na próxima rodada. Eu acho que o meu destaque que eu até queria trazer mais era mais um jogo do Hertha em casa. E o Hertha com posse de bola, volume e 0-0. O mais é o time do 35%. Cadê os outros 65%? Você nunca consegue encontrar também, porque é defesa. Você não tem uma transição, você não tem uma saída. E aí você só se resume a defesa e não consegue levar perigo ao adversário. Isso custou ponto contra o Hoffenheim em algumas rodadas. Não custou nessa, até mesmo porque o Hertha tem uma aptidão ofensiva fora Matheus Cunha, fora Plattenhardt, Zifuik muito baixa, então você não vai conseguir extrair muita coisa dali. E ficou aí nisso aí. Mais uma rodada aí no limpo para esses dois times. Bom, já falamos de primeira divisão, vamos agora para a segunda. O Thiago Barbosa ele faz um resumo do que de melhor aconteceu nessa rodada da Zweite Bundesliga, segunda divisão do campeonato alemão. Diga lá, Thiago. Salve, salve pessoal do Chucrute FC, quem fala é o Thiago Barbosa. Vou falar desse resumo da 12ª rodada da Zweite Liga que aconteceu nesta semana, os jogos de terça e quarta-feira, exceto o jogo de Egers, Big Alver e Karlsruhe que jogam nesta quinta-feira. Vamos lá. Na terça-feira ocorreu a partida entre Greuther Fürth e Darmstadt, onde os lírios venceram por 4-0 com grande atuação do atacante Cedar do Sul, que marcou 2 gols, e também uma boa participação do jogador sul-coreano Seung-ho Paik, que deu 2 assistências para o atacante marcar 2 vezes. O outro jogo que aconteceu na terça-feira foi entre Hamburgo e Sandhausen. Os dinossauros venceram por 4-0 com grande atuação do artilheiro da competição, Simon Terodde, que foi para 13 gols, sendo o artilheiro isolado da competição. Já o Hannover 96 friou o bom momento do Bochum e venceu por 2-0 com grande atuação do Marvin Duksch, e também destacar a boa participação do goleiro Manuel Rehmann, que fez boas defesas na partida. Já no jogo entre Heidenheim e a Regensburg, o confronto não saiu do empate sem gols,
Porém, os dois goleiros fizeram boas defesas na partida, como Kevin Miller pelo Heidenheim e Alexander Mayer pelo Jan Regensburg. Já nos jogos de quarta-feira, o Fortuna Düsseldorf recebeu o Osnabrück e venceu por 3-0, com grande atuação do atacante Raul Hennings, que marcou por 2 vezes na partida. O atual líder Holstein Kiel recebeu o Nuremberg e venceu por 1-0, com o gol do experiente Finn Bartels, se mantendo na liderança isolada da competição. E já no jogo entre Paderborn e Eintracht Braunschweig, teve 2 jogadores expulsos e o confronto terminou empatado em 2-2, com as boas atuações de Dennis Sben e Fábio Kaufmann para ambos os lados. Christoph Antiajay e Marcel Bar foram expulsos ambos por 2 lados. Porém, a liderança fica com o Holstein Kiel em primeiro lugar com 25 pontos. O segundo colocado é o Hamburgo com 23. Hoje quem estaria na zona de playoffs é o Grotterfurt com 21 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Sandhausen entrou na zona de playoffs, que jogaria com o terceiro colocado da Drittliga com 11 pontos. São Paulo e Augsburg Kickers não jogaram nessa rodada por conta casos de Covid da equipe bávara e o jogo foi adiado. O São Paulo em 17º com 8 pontos e o Augsburg Kickers com 4 pontos na lanterna da competição. Esse foi o resumo da Zweite Liga, que terá rodada nesta sexta, sábado e domingo e segunda-feira, a última partida antes da pausa para o ano novo, voltando apenas no dia 2 de janeiro. Um grande abraço, até a próxima. E se na Champions League masculina os times da Bundesliga estão com sucesso, os 4 avançaram para o mata-mata, na Champions League feminina nós também temos boas participações das equipes alemãs. Wolfsburg e Bayern de Munique garantiram suas classificações para as oitavas de final nessa quarta-feira. Nessa quarta-feira nós tivemos os duelos de volta pela fase de 16avos de final. O Wolfsburg já tinha vencido por 4-0 o Spartak no jogo de ida e venceu agora na Alemanha por 2-0, classificação tranquila. O Wolfsburg ainda perdeu um pênalti durante a partida. Van de Sanden e Rolfo marcaram os gols das Lobas. E o Bayern de Munique, que tinha empatado o jogo de ida contra o Ajax, venceu na Alemanha. Gols de Lohmann, Lea Schuller e Berenstein. Bayern de Munique e Wolfsburg, portanto, avançando nessa Champions League feminina. Bom, e chegando ao final dessa edição do Chucrute FC, eu pergunto aos meus companheiros de Chucrute quais são os destaques individuais deles dessa rodada. Diga lá, Xará. Eu vou ficar dessa vez com o Strobel, doente, Stindl, Strobel. Eu tava estranhando já. Os dois jogavam o Strobel, aquele volante grosso lá do... Exatamente, que eu já critiquei muito, inclusive. É o Stindl, gente. Confundi aí. O segundo é o Royce, decisão placável. Acho que deve ter até... O Hummels deve estar pagando um churrasco. Ele deve estar pagando um churrasco pro Hummels hoje, porque é o aniversário do Hummels. 32 anos aí pro Mats. E o terceiro vai ficar com o Zalai, aqui que eu falei do Freiburg. Ele vai ser o meu 3 jogadores da rodada. E o gol? Emenda logo o gol. O gol, vou ficar com o gol do Mova, do Werder Bremen. Foi uma boa chapada ali. Gostei do gol, achei bonito. Boa. E para você, Jonathan, quais são os seus votos? Eu fico com o Barkok lá no jogo do Eintracht Frankfurt e Borussia Mönchengladbach, né? Ele que deu uma assistência e fez um golaço também. Eu fico também ali com o Kaladzic no jogo do Stuttgart, né? Como eu falei também, que fez um golaço também, fez 2 gols, né? Entrou e empatou o jogo pro Union Berlin, pro Stuttgart. E fico com o Stindl. O Stindl também fez os 3 gols aí do Borussia Mönchengladbach lá contra o Frankfurt. E até o final lutando bastante. O terceiro gol dele, o gol de cabeça, mostrando que ele estava realmente afim ali de empatar o jogo, não perder o jogo ali para o Borussia Mönchengladbach. E o golaço é o gol do Barco, como eu falei, quem assistiu o jogo viu, recebeu o passe, ele fintou o primeiro, aí fintou o segundo, dando uma roladinha de futsal na bola e um chutinho sutil no canto do goleiro Sommer. E para mim foi o gol da rodada aí, o gol de futsal, assim dizendo, do Barkok. Muita frieza pro Barkok na grande área naquele lance. E é nesse gol que eu voto também, golaço da rodada.
Para votos individuais, coloco o Barkok também. Fiquei na dúvida entre ele e André Silva. Vou com o Barkok. Lewandowski e Stindl, 2 goleadores nessa rodada, principalmente o Stindl, que marcou 3 vezes contra o Eintracht Frankfurt. E assim a gente termina mais essa edição do Chucrute FC. Muito obrigado, Jonathan. Muito obrigado, Xará, pelas análises e pelos comentários. E muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Final de semana teremos mais uma rodada da Bundesliga com a expectativa de um jogaço nesse Bayern de Munique contra Bayer Leverkusen, 2 times que estão lá em cima, reeditando até a última final da DFB Pokal, da última Copa da Alemanha. Ficamos na guarda do que essa partida nos trará. Um grande abraço a todos e até a próxima.